era uma taberna? Como e quem as frequentava? E principalmente, como eram as tabernas na Idade Média nórdica? Olá, hoje nós vamos trazer um tema que todo mundo gosta, que todo mundo acha interessante, que a literatura de fantasia, os jogos de RPG, o cinema, as séries de TV, os videogames sempre vão apresentar dos mais variadas cores, formas, tipos, tamanhos, ambientações. Hoje, o nosso vídeo da série Cotidiano História vai falar sobre elas, sim, as tabernas, que desde lá do Tolkien, quem é que não lembra? Uma estrela brilha na hora do nosso encontro, quando o Passo Largo vai se encontrar com o Gandalf, aonde? No pônei saltitante. Todo mundo lembra dessa cena, tanto nos filmes, na trilogia, como também dos romances. Tá lá, o pônei saltitante, com cartaz bonito, pôneizinho branco, saltitante. E as tabernas vão aparecer em muitas séries de TV, tanto as mais modernas como as mais antigas. Sempre tem uma ambientação daquelas brigas de bebedeira, de mulheres rindo, com roupas provocantes, esvoaçantes. As tabernas sempre estiveram presentes no cotidiano. A taberna não é uma coisa que é só da série, do romance, da ambientação do RPG, da série. Não. A taberna era algo do cotidiano, e não só do cotidiano da Europa, ou do cotidiano da Idade Média nórdica, ou até por aqui, na época da colonização. A gente não pode esquecer que o grande aliado de Dom Pedro I, o Chalaça, era o quê? Um taberneiro. Então a taberna está muito presente em todas essas nuances, mas quando surgiu a taberna? A taberna não é uma invenção da Idade Média, surgiu na Europa. É aí que muita gente se equivoca. Apesar das mídias colocarem muitas ambientações medievais e alguma coisa renascentista, a taberna é muito mais antiga que isso. A taberna, a primeira taberna, vai aparecer lá na Mesopotâmia. Isso, quem tiver oportunidade de ler o épico de Gilgamesh, que há uma boa tradução nas livrarias, o que vai acontecer com um dos personagens que é selvagem, tá lá no mundo natural, com os animais, com as plantas, com a floresta. Ele não conhece a cidade, ele não conhece o apogeu da cidade mesopotâmica, com suas ruas, com seus templos. Ele não conhece isso, ele é um selvagem. E onde é que esse personagem vai ser domesticado? Numa taberna, aonde ele vai provar dois produtos que são os frutos da domesticação da terra, da domesticação das plantas e que dá a agricultura. Ele vai se civilizar comendo pão e tomando cerveja em uma taberna. E é também na Mesopotâmia que vai surgir uma profissão feminina, que depois vai sofrer algumas modificações, vai passar para o mundo masculino, depois volta para o mundo feminino, que é a profissão da taberneira. É uma profissão feminina por excelência na Mesopotâmia e vai ser também na Idade Média, no Renascimento, essa profissão dessa mulher que é a responsável por fazer a cerveja, fazer o pão e servi-los
para aqueles que frequentam o seu estabelecimento. E aí, essa taberna, que é um lugar onde tem o comércio majoritário de bebidas, vai-se à taberna para fazer duas coisas: beber e jogar jogos de tabuleiro, jogos de dados, passar informações, saber das últimas novidades do mundo, quem casou, quem morreu, quem traiu, onde é que foi. Um lugar onde vão os rufiões, os ladrões, mas também é um lugar frequentado pela nobreza, príncipes, reis, condes, cavaleiros, todo mundo frequenta a taberna, mas diferentes tipos de taberna. Então, como a gente já sabe que taberna é um lugar que vende por excelência bebida, e vez ou outra aparece uma sopa, um cozido e pão. Não há essa questão de, hoje eu vou à taberna comer uma carne assada com pão tal e tomar um vinho tal. Não, vinho, cerveja e pão e um cozido. É isso. Esse conceito do restaurante é muito, muito mais tardio, mas isso já é uma outra história. E a taberna é esse lugar que vende bebida, essa comida, tem jogo, e ela fica no espaço urbano. A taberna precisa da cidade. Tem cidade, tem taberna. E aí tem outro tipo que também funciona como taberna, que é a hospedaria ou estalagem. Na língua portuguesa, hospedaria e estalagem são sinônimos. Então, tanto faz você usar a palavra hospedagem ou a palavra estalagem, elas têm o mesmo sentido. E a profissão daquele que administra a estalagem é o estalajadeiro ou a estalajadeira. E a estalagem ou hospedaria, tanto faz, fica geralmente em beiras de estrada, nos caminhos, nas estradas por onde passam os viajantes. E ali ela também tem esse espaço onde tem as mesas de madeira que são servidas o vinho, a cerveja, o pão e o cozido. Ela é frequentada por algum camponês que mora ali nas redondezas, mas ela é frequentada principalmente por viajantes, aqueles que viajam e à noite precisam de um lugar para repousar e os seus animais de montaria e de carga terem um lugar adequado para passar a noite, comerem e ter as suas ferraduras trocadas caso fosse o necessário. Então, esses dois estabelecimentos, né, a taberna, que vende bebida por excelência, fica no espaço urbano e existe desde a Mesopotâmia, e a estalagem, a hospedaria, que fica na beira da estrada, para receber os viajantes e também comercializar bebidas e ter, de vez em quando, uma comida, como um caldo ou um ensopado. E é interessante também a gente saber que todos esses estabelecimentos, principalmente as hospedarias e estalagens na Idade Média, elas sempre tiveram um controle real muito grande, porque os nobres também precisavam viajar. Então, eles não iam parar em qualquer estalagem, onde parava o comerciante, onde parava o ladrão, onde parava o rufião, onde passava aquele peregrino que não sabe se vai, se fica, se vem ou se vai. Então, existiam as hospedarias ou estalagens reais, que tinham esse controle régio, eram lugares melhores, mais bem apresentáveis e mais confortáveis. E é interessante também lembrar que durante muitos e muitos séculos, essas hospedarias, essas estalagens,
eram controladas pelos mosteiros. Os mosteiros é que controlavam, porque eles recebiam pagamento para quem se hospedava ali. E uma curiosidade, enquanto as estalagens e hospedarias eram controladas pelos mosteiros, ali não se vendia nenhum tipo de bebida alcoólica. Um modelo clássico de taberna da antiguidade, que vai mostrar que esse era um lugar frequentado tanto por ricos e por pobres, é claro, existiam as tabernas daqueles mais pobres, aonde era um covil de ladrões e de malfeitores, e existia, claro, a taberna onde iam os nobres. A série da HBO Roma vai nos dar muito esse contraste das tabernas, ao momento que os personagens estão andando nas ruas de Roma e um deles vai decidir gastar o soldo dele que recebeu e ele quer ir numa taberna. E o outro personagem diz para ele: não vá nessa rua, vá naquela rua porque lá o vinho não é azedo e as prostitutas são mais limpas, já mostrando a diferença de tabernas. E nessa mesma série, há um momento em que os personagens estão ali num conluio e eles vão beber vinho para selar o pacto. E eles não vão propriamente a uma taberna, eles vão a um estabelecimento que comercializava vinho. Ali existia uma janelinha e as canecas de barro ficavam acorrentadas. Por que ficavam acorrentadas? Porque o taberneiro, a taberneira, servia o vinho, a pessoa pagava, bebia e deixava a caneca. E aí passava-se uma água, porque senão o vinho azeda, e se vendia novamente. Esse tipo de estabelecimento durou por muitos e muitos séculos. Comercializava vinhos em barris, em pipas, mas também se vendiam as canecas e os copos de vinho. E esse modelo deu tão certo que, com a pandemia, na Itália, muitos locais reativaram essas janelinhas, onde a pessoa ia lá, comprava o copo de vinho, devolvia e ia embora para não ter esse contato. Então, esse é o grande modelo de taberna que existiu lá em Roma e que ele vai se perpetuar mais ou menos até os dias de hoje, como nós temos, por exemplo, na cidade de Praga, na República Tcheca, uma taberna que está em funcionamento desde o século 13 e 14, que é a Kartusch, que funciona lá. Hoje ela já serve comida moderna, apesar da ambientação dela ser totalmente medieval, não é? E esse modelo de taberna é o que vai perpetuar. O que diferia as tabernas? Lembram do pônei saltitante, com seu cartaz, com pônei? Sempre existiam as placas. Então, se tivesse um cavalo, algo mais rústico, saberia que aquela taberna ou que aquela hospedaria era frequentada por gente mais simples, por gente pobre, por viajantes de classe e duvidosa. Agora, as tabernas que tinham nas suas placas aves nobres como o cisne, sempre com suas asas abertas, águias, falcões, essas aves consideradas mais nobres, ali era um lugar para os nobres. Só os nobres frequentavam esses lugares, porque as aves voam para o céu e estão mais perto de Deus, e os nobres estão lá em cima, também estão mais perto de Deus, então ali é o lugar para eles. E aí, como é que vai ficar a Escandinávia medieval nesse mundo das tabernas? Uma curiosidade antes de entrarmos na Escandinávia. Para os historiadores escandinavos, a Idade Média não começa no século V, como nós aqui no Brasil, que já vemos de uma historiografia francesa de muitas e muitas décadas, até em livros didáticos a gente encontra isso, mostra lá, a Idade Média começa no século V, nós temos isso, muitos livros apresentam, a Idade Média começa lá na queda de Roma, né?
que é século V. Os historiadores escandinavos veem de uma forma diferente, que não é a francesa que é adotada aqui no Brasil. Para os historiadores escandinavos, a Idade Média vai começar no século XI. Para nós, que temos essa tradição francesa, século XI já é a Idade Média central. E aí, então, é que começam a aparecer as tabernas, porque na era viking, na datação dos historiadores escandinavos, do que nós compreendemos com a era viking, não existiam tabernas. As tabernas não vão aparecer na era viking. Então, quando a gente vê em séries algum Ragnar da vida lá enchendo a cara numa taberna, desconfie, porque aquilo lá não procede. É algo para a indústria do entretenimento que resolveu colocar uma taberna na era viking. As tabernas na Escandinávia vão começar a aparecer e se fixar no século XII, isso mesmo, de tanto que na Dinamarca, na região da Zelândia, está ainda em funcionamento, hoje, é claro, toda remodelada, a primeira taberna que se tem notícia da Dinamarca, que entrou em funcionamento em meados do século XII, Então tá lá, é um hotel hoje que também funciona, a parte de taberna, totalmente modernizado, mas é no mesmo local, inclusive algumas paredes ainda se mantêm as originais, que funciona também como uma grande atração turística. E essas tabernas, a partir do século XII, elas vão ser muito importantes, tanto na Dinamarca como na Suécia, tá? Ali no século XII, a partir do século XII, e aí elas só aumentam e se fixam e tem até hoje. Na Suécia, essas tabernas da cidade e as hospedarias, elas ofereciam comida simples, porque na visão sueca da época, a comida não servia só para se alimentar como combustível para o corpo, ela também tinha a função de remédio, a comida como remédio. Então, muitas vezes os viajantes, as pessoas procuravam as tabernas, procuravam as hospedarias para comerem aquela comida como um bálsamo para os seus males. Então, procuravam também essa comida que era oferecida, que era comercializada nesses locais, para um bálsamo para os seus males. Então, é interessante nós também observarmos como no mundo ali escandinavo, medieval, essas tabernas foram importantes como um elo de comércio entre essa população que buscava ali um remédio para os seus males. E entender como as tabernas, desde lá da antiguidade mesopotâmica, lugares mais rudes, né, mais rústicos, mais simples, que serviam só pão e cerveja, já mostrando, né, a cidade como um estabelecimento da cidade que transforma tudo que vem do campo, estado selvagem, em comidas, bebidas, e reúne as pessoas para seus jogos, para conversar, para transmitirem notícias, para venderem informações interessantes, promoverem encontros amorosos, como muitas vezes a gente vê retratados nas séries, nos filmes, que mostram esses locais também de grande difusão cultural, porque na taberna também se produz poesia, é só a gente lembrar dos Goliardos, que tem o belíssimo poema Carmina Burana, que é um verso chamado Em Taberna Quando Sumos, né, que vai explicar toda a questão de quando se está na taberna, o que se faz na taberna. Então ela também é um momento de grande produção cultural, e até a literatura brasileira não fugiu disso, porque nós temos o grande clássico da literatura brasileira, Uma Noite na Taberna.
Então nós percebemos como esse local não é somente um local de bebedeira, de comilança, de brigas e de encontro, é também um lugar de efervescência cultural. E é também interessante lembrar que na Suécia a taberna, a hospedaria, a estalagem, todos esses estabelecimentos, não há essa diferenciação e tem uma palavra para todos que vai designar, que é o Krig, né, que vai designar todos esses estabelecimentos. E a partir do século XII, ali na Escandinávia, com as suas grandes distâncias de um lugar para outro, tanto a taberna na cidade, como a hospedaria ali na beira da estrada para os viajantes, passa a ser um lugar agregador de pessoas, de informações, de influências e de costumes, e que nós, no século XXI, somos ainda os grandes herdeiros e, por que não dizer, frequentadores e amantes desse lugar. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, dê lá o seu joinha e ative o sininho para receber as notificações. Tchau e até a próxima!